Ele vem me buscar. 1 Reis, capítulo de número 8. Hoje eu estarei dando a palavra que eu preguei de manhã. Estava já com o objetivo de não ser dessa forma, mas essa mensagem que foi trazida hoje pela manhã é uma palavra que ela vai nos ajudar muito como igreja, num todo. Ela vai trazer para nós uma forma, uma orientação de maneira que nós devemos nos portar perante Deus e dentro da igreja. Amém, irmãos? O momento, por exemplo, do louvor da igreja, ele só vai ser produtivo na sua vida se você aproveitá-lo. Se você fizer jus àquele momento, se você entender realmente que você está louvando a Deus e não, de repente, como alguns podem pensar, esperando os atrasados. Não, é um momento de louvor, tanto quanto esse tempo de oração que a gente tira, é um tempo que nós necessitamos para ficar bem diante de Deus. E há uma forma de nos portarmos perante o Senhor. Então aqui, capítulo de número 8, 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 55. 1 Reis, capítulo de número 8, a partir do 55. Quem já encontrou, diga amém. Diz o seguinte, e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, para quê? Essa postura ou esta posição, ela é muito importante para todos nós. Alguém prostrado não tem condição de abençoar. E aí entenda, não é a pessoa que está prostrada perante Deus, a pessoa que está de joelhos, não. Mas a pessoa que ela está prostrada a algo, a alguma coisa. Às vezes há um determinado costume, ainda que seja uma prática natural, ainda que seja, como eu falar da velha criatura, mas há muitas pessoas que elas se convertem, elas trazem determinadas práticas, determinados costumes, né? Igual, eu até estava falando hoje com a minha esposa após o culto da manhã, uma irmã estava conversando comigo e ela estava fazendo meio que uma crítica, para você entender, ela estava meio que fazendo uma crítica à filha, porque a filha não cozinha, quem cozinha é o marido. Mas por que a senhora está criticando? Ela falou, não, porque ela falou que ela não gosta de cozinhar. Eu falei, mas tem um acordo entre o marido e ela, para o marido cozinhar? Não, ele gosta de cozinhar. Eu falei, então não tem problema. Ela falou, não, porque quando eu me casei, porque eu falei, teu casamento é o teu. Aí eu peguei e ainda falei para essa irmã, falei assim, olha, a minha sogra, até hoje ela coloca o prato do meu sogro. E é capaz de, se ela não colocar o prato do meu sogro, ele não comer. Se eu esperar minha esposa pôr meu prato. Mas, entenda, ela já viu isso lá atrás e ela não quis trazer para o casamento. Várias vezes a gente estava ainda namorando e ia jantar na casa dela, a mãe dela colocava o prato do pai e falava assim, ô Rúbia, eu não vou chamar ela do jeito que a mãe dela chama. Ela falava assim, ô Rúbia, arruma o prato do Henrique. Ela ia lá na sala com todo carinho e falava, vem Henrique, vem arrumar seu prato. Em outras palavras, não vou levar para o meu casamento. E eu falei, bom, e não tem nada, entenda, né? Eu falei, e não tem nada a ver, não tem problema nenhum para mim arrumar o meu prato. Há pessoas que ela tem um hábito, não, eu aprendi isso que a minha mãe foi lindo, e ela fica até chateada se o marido arruma o prato e ela não. Aí é um acordo dos dois. Tá dando para entender, sim ou não? Então ela, não, porque no meu casamento, o teu é o teu. O teu é o teu. Às vezes a gente, com hábitos, a gente quer que pessoas fiquem prostradas. Está dando para entender agora? Pessoas fiquem prostradas a um hábito, a um comportamento que a gente teve e que talvez não foi nem tão bom assim.
Mas como acostumamos alguém, ficamos refém daquilo por um determinado tempo. E aí então, o exemplo é esse aqui. Toda pessoa, ou quando a pessoa ela está prostrada, ela não tem condições de abençoar. Quando a pessoa ela está prostrada, ela tem dificuldade de abençoar. Ela, na verdade, não tem dificuldade, ela não tem condições. Como que ela abençoa, pastor? Ela abençoa quando ela se coloca de pé. Quando ela se levanta. E quando a pessoa se levanta, é quando ela toma uma atitude, quando ela toma uma decisão. Quando ela decide que aquilo não vai mais acontecer, quando ela toma uma decisão em oração a determinadas limitações, que a pessoa, por exemplo, poderia ser muito melhor, poderia ir muito mais longe no sentido espiritual. Mas por que não vai? Não vai porque se prostrou. Não vai porque parou dentro de uma prática, dentro de um costume, dentro de um determinado tipo de comportamento. E a pessoa então ela a permitiu ou pôs aquilo ali como regra. E aquilo ali então ficou uma regra. Não, se eu não fizer vai dar problema. Às vezes nem dá, mas como a pessoa está viciada naquela ideia, se ela não fizer, ela vai achar que aquilo ali vai dar problema, que não vai ser bom, que vai ser ruim. Como que ela vai abençoar? Não tem condições. Primeiro ponto aqui, para que a gente possa abençoar, nós precisamos estar de pé. Nós precisamos estar numa postura, numa condição imponente, numa condição de liberar bênção na vida dos outros. Entenda, às vezes a pessoa ela está na igreja, sem fazer alusão a ninguém. Entenda isso, eu vou chegar num outro ponto aqui, tratando-se de estar de pé. Às vezes a pessoa ela está na igreja e está prostrada. Você vai pegar, por exemplo, algumas pessoas, irmão, se você conversar com a pessoa todo dia, ela é crente, ora, mas murmura de tudo, mas é crente, está na igreja, vem no culto, domingo, tudo bonitinho. Mas se você conversar 2 minutos com a pessoa, você fica ruim com a conversa. Porque a pessoa está tão prostrada aos problemas, ela está tão entregue aos problemas, que ela já perdeu até a disposição de acreditar que o melhor pode acontecer. Já perdeu as expectativas de que o melhor pode acontecer, de que coisas boas podem acontecer. No outro ponto vai ficar um pouco mais fácil para nós entendermos isso. Como que ele abençoou? Versículo 56 diz assim, ó: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo, Israel, segundo tudo o que disse, nem uma só palavra caiu, caiu de todas das suas boas palavras que falou, pelo ministério de Moisés, seu servo. Aí, isso aqui eu quero pegar um ponto para falar com você, que é importante você entender. Toda a palavra de Deus, ela virá pelo ministério de alguém. Toda a palavra de Deus, ela virá pelo ministério de alguém. Ah, pastor, mas Deus falou comigo. Amém. Deus falou com Neemias, e aquela confirmação veio pelo ministério de alguém. Ah, pastor, mas eu tenho que ter dúvida. Não, você não tem que ter dúvida da palavra de Deus. Ele pode falar com você. Mas entenda, toda a palavra de Deus, ou toda a palavra que vier da boca de Deus, ela vai vir pelo ministério de alguém. E aí eu estava dando exemplo aqui em Jaboticabal. Você é membro da Igreja Internacional da Graça de Deus? Sou. Enquanto o Henrique é pastor aqui, a palavra vai vir pela boca do Henrique. Ah, mas eu não gosto muito do pastor Henrique. Não, você não tem que gostar de mim. Quanto a gostar de mim, você pode ficar sossegado. Você não pode desprezar a palavra que sai da minha boca e que é a palavra de Deus, a não ser que eu não esteja falando a palavra de Deus. Por exemplo, se você está lá na João Maricato, quem prega lá é minha esposa. A palavra de Deus lá vai vir pela boca dela. Pastor, mas se eu for para Ribeirão Preto? Se você for para Ribeirão Preto, membro da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Ribeirão Preto, embora tenha várias igrejas, eu vou dar um exemplo da sede. Na sede, pastor Vitor Martins, a palavra virá pela boca dele. Toda a palavra virá pelo ministério de alguém.
E é importante aí, nesse sentido, a gente ter uma disposição, e isso é necessário, uma disposição de honrar. Honrar, como assim, pastor? Eu vou te explicar. Honrar o teu pastor, por exemplo. Honrar o teu pastor. Eu vejo, por exemplo, assim, há muitos lugares que quando vem um pastor de fora, vem um pastor de outro lugar, anuncia na cidade, fala, né? Tá vindo o pastor fulano, lota a igreja, enche, até quem não é da igreja vem na igreja, porque tá vindo um pastor de fora. Mas como o pastor da igreja não anuncia, não fala, porque ele está todo dia na igreja, ou todo culto ele está na igreja, toda reunião ele está na igreja, não há uma disposição de honrar. Eu hoje de manhã estava dando o exemplo de um irmão. Ele não é, posso falar assim, não é uma pessoa que se você perguntasse, falasse assim, pastor, eu gostaria de seguir alguém como exemplo de cristão, eu não falaria dele. Eu não diria para você que ele é um exemplo de cristão. E por que não, pastor? Porque ele é crente, mas ele é estouradão pra caramba. Ele é crente, gente boa, mas é estouradão pra caramba. Só que ele tem um princípio, e que por causa desse princípio Deus o abençoa muito. E qual, pastor? Honrar. Ele sabe honrar pastor, e eu fui pastor dele. E como que ele honrou? Ele me deu uma casa, me deu um carro. Não, nada disso não. Como que a gente honra? Se pondo à disposição da igreja, do ministério. Sabe aquela pessoa que diz, pode contar comigo, e quando você precisa, você conta mesmo? Tem alguns que falam, conta comigo. Aí a hora que você precisa, fala, não dá não. Tem jeito não. E ele é uma pessoa assim, eu vou te contar um exemplo de percepção até. Nós estávamos numa cidade, na última cidade antes de vir para cá, e nessa igreja, nós estávamos em Barrinha, e lá na igreja tem duas televisões, uma de cada lado da igreja, como a gente vai pôr aqui em nome de Jesus, mas tem duas televisões de 60 polegadas. Duas televisões de 60 polegadas. Eu lembro que foi numa época de Black Friday e tal, esse irmão, ele estava no shopping, passeando, e aí, do nada, literalmente do nada, ele me ligou. Pastor, estou aqui no shopping, e tem uma Black Friday aqui, tem uma televisão aqui, assim, e tal, não sei o que lá. Eu achei até que era menor. Só que sabe, pastor, se eu falar, eu falei, pera aí um pouquinho. E eu esqueci de retornar para ele. Daqui a pouco ele encostou o carro na porta da igreja. Eu dei um jeito lá, pastor, deu um jeito. Ele é todo estouradão. Eu dei um jeito lá, tá lá. Trouxe as duas televisões. Até hoje elas estão lá na igreja. Eu lembro de um dia que a gente precisava fazer uma campanha. A gente fez um propósito na igreja e a gente precisava ir à praia. Fazendo um propósito com os pedidos, a gente precisava ir à praia. Ele falou, vamos com o meu carro. E nós fomos com o carro dele. Da época, inclusive, que a gente foi, era um carro, dá para dizer assim, um carro novo. E tranquilo, sem problema. Pastor, então o que o senhor quer dizer que honrar é eu emprestar meu carro, eu fazer isso? Não, é você estar à disposição da obra. É você estar à disposição. É ter a condição de saber. Não é que toda... peraí, liga para o fulano, fala com ele lá, chama ele lá, chama ele. Não é isso. Mas ter a disposição de honrar, principalmente porque você sabe que daquela boca vai vir a palavra de Deus. Entenda uma coisa que eu vou te falar. Se alguma coisa que você quer de Deus não aconteceu, pode ser que o que você quer não veio de Deus. Porque o que vem de Deus não cai. O que vem de Deus não falha. Às vezes nós colocamos muita coisa diante de Deus e não paramos para perguntar para Deus o que Ele de fato quer de nós.
Quando vem a palavra dele ao nosso coração, quando vem a direção dele ao nosso coração, e nós seguimos então a direção que ele dá, a palavra que ele dá a nós, aquela palavra então ela se cumpre nos abençoando. Marca aí, vamos lá em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo de número 3. Marca aí que nós vamos voltar. 1 Timóteo capítulo de número 3. A partir do versículo de número 13. 1 Timóteo 3, 13. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim, ó: porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Deixa eu ler para você em uma outra tradução, o versículo 13, ele fala assim, ó: os que servirem bem. Aí ele não está colocando aqui posição que a gente possa dizer, não, diácono é o obreiro, então está falando com o obreiro. Então aqui nessa tradução não está colocando uma ocupação para você servir, só está falando sobre servir. Os que servirem bem. Então o princípio para nós é esse: servir, mas não servir de qualquer jeito. Servir, mas servir com alegria. Servir, mas servir com disposição de honrar a igreja, honrar o teu ministério. Não, pastor, não tem ministério. Você tem, você está dentro de você está dentro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Honra esse ministério. Honra esse ministério. Dando um parênteses rapidinho aqui, um dia eu estava numa cidade, fui a casa fazer uma visita, e eu estava numa cidade, e tinha um rapaz, parente da família, e ele não é de igreja nenhuma, mas ele tem críticas a um determinado ministério. E aí, a hora que a gente estava sentado, tal, tomando café, ele pegou e falou: não, porque a igreja do senhor, a igreja que o senhor prega lá, não, essa daí é boa, mas a igreja tal, não sei o que, tal, começou a puxar a minha boca para criticar a igreja tal. E aí eu peguei e falei para ele, olha, qualquer coisa a respeito da Igreja Internacional da Graça de Deus, eu tenho condições de te responder. Mas essas coisas que você está falando que acontece lá na outra igreja, eu nem sei o que acontece, porque eu não sou de lá. Não, mas acontece, não sei o que. Eu não posso falar, eu não sei. Eu não sei se acontece, se não acontece. Mas qualquer pergunta que você tiver a respeito da Igreja Internacional da Graça. Aí ele insistiu umas 2 vezes, eu falei para ele umas 2 vezes, ele parou. Mas entenda, eu tenho que ter uma disposição de honrar o meu ministério, de dar honra à igreja a qual eu frequento. E como dar honra, pastor? Eu falo bem da minha igreja. Como dar honra? Eu falo bem do meu ministério, eu falo bem do meu pastor, eu falo bem da direção da igreja, eu falo bem dessas coisas. Honrar é isso. Então ele fala assim, ó: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Deixa eu voltar para a tradução atual que nós começamos. E aí no versículo de número 14, ele diz assim, ó: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Irmão, existe uma forma ou uma maneira que convém andar na igreja. E essa forma que convém andar na igreja, eu estava hoje ou foi ontem que eu estava mostrando algo para minha esposa, um professor, ele estava falando o seguinte, o tema do vídeo dele é assim, ó:
ele usa esse termo: o brasileiro não sabe estudar. O brasileiro não sabe estudar. E aí ficou interessante, eu fui entrar no vídeo para ver. Ele disse assim: o brasileiro aprendeu a assistir aula, ele não sabe estudar. E tudo aquilo que ele estava falando, no jeito que ele estava falando, eu peguei um tempo da igreja. Que tempo? Vou te explicar. Ele disse o seguinte, e eu acredito que não foi só dele que eu ouvi, já ouvi outras pessoas falando isso. Ele disse assim, ó: a melhor forma de você estudar, primeiro, não é no coletivo. Não é no coletivo, não é na escola que você aprende. Na escola você vai buscar a confirmação daquilo que você estudou. Aonde que você estuda? Você estuda em casa. Ele falou: ninguém estuda se não tiver um lápis, uma caneta e um papel na mão. O que é a moda hoje? Aí ele até usa esse exemplo: ninguém não se estuda marcando nada com canetinha colorida. E aí ele estava falando uma coisa que eu já ouvi de outra pessoa muito importante também nesse entendimento. Ele disse assim: olha, a pessoa que estuda, a parte que ela aprende é quando ela escreve. Aí ele deu até o exemplo, ele falou: o computador que você vai levar para dentro da sala de aula não é aquele que você tem no teu quarto, é esse. E quando você escreve, você grava. Quando você digita, você não grava. E quando eu estava ouvindo isso, me arremeteu a um tempo da igreja, que se bobear, talvez você, não fazendo alusão a ninguém, mas talvez você tenha um caderno na tua casa cheio de anotações de igreja. E bobear, você nem percebeu que você não traz mais um caderno para anotar a palavra. E quando você chegava na igreja, anotava a palavra, aquilo crescia no teu coração quando você chegava em casa e revia aquilo. E a partir disso, nós começamos a perder o princípio da honra, porque nós vamos honrar um Deus que a gente acha que não fala com a gente, mas Ele fala. Só que a nossa dificuldade hoje, principalmente, trazer Bíblia já é uma luta. Já é uma batalha trazer Bíblia para a igreja. Grifar na Bíblia já é uma dificuldade, quanto mais anotar num caderno. Aquilo então que chamou a nossa atenção, aquilo então que foi algo que gravou, que frisou, e a gente então pegar e anotar. A gente pegar e marcar aquilo. Para quê, pastor? Para que a gente possa ser igreja, voltando para a palavra, para que a gente possa ter o comportamento da igreja na onde? Lá fora. Para que a gente possa ter o comportamento de cristão aonde? Lá fora. A gente não precisar, volto a dizer, não estou fazendo alusão a ninguém, pelo amor de Deus, mas a gente não precisar se travestir de crente no domingo ou na porta da igreja. Espera aí, aleluia, deixa eu ver se eu ainda sei falar, glória a Deus. Dá, deixa eu ir lá para o culto. Não, mas a gente realmente ser isto, a gente realmente ser, ontem nós estávamos arrumando lá em casa um quartinho lá, e ontem a gente foi revendo algumas coisas. Teve uma foto que eu achei lá, falei: Jesus amado, quem que é esse cara aqui? Aí eu postei lá a foto. Mas a gente estava revendo, irmão, o que eu achei de Bíblia, nossa, com anotações, marcações, o que eu achei de mensagens imprimida, por exemplo, em papel, caderno de anotação, está tudo lá. Está tudo lá. Eu falei de um propósito, de uma campanha que nós vamos começar na igreja. Achei todas as lições, que eu já fiz esse propósito. Mas voltando aqui para a palavra, como que eu ando?
Como que eu tenho andado? Eu ando conforme o Senhor falou comigo e eu preciso andar? Ou eu ando de acordo com o meu intelecto, o meu pensamento é assim mesmo, pronto, acabou e não estou nem aí. Ninguém paga minhas contas. Pode ser. Mas há uma forma que nós precisamos entender como convém andar. Como convém andar? Vamos ler de novo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza. Olha o 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi julgado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Isso daqui é uma afirmação que nós precisamos trazer na nossa vida. São todas afirmações que nós precisamos ter anotado. E quando a gente anota, a gente tem essa capacidade de gravar. Eu não vou falar na propriedade do professor, porque ele é professor e ele sabe disso. Mas ele estava falando sobre a parte do cérebro que a gente usa para gravar as coisas. E a outra parte do cérebro. E se a gente tiver, ele deu até um exemplo, se a gente tiver, dizer que está estudando, ouvindo música na linguagem que a gente entende, a gente grava muito menos coisa. Coisas interessantes que esse rapaz estava falando, esse homem, esse rapaz, esse senhor, que ele estava falando. E na igreja, pastor, não é diferente, irmão. A gente chega na igreja, já virou hábito, a gente chega, senta, olha, observa, analisa, calcula, julga. E se julgamos bem, amém. E se julgamos mal, amém também, mas não é tão bom. Mas a forma que a gente julga é o que a gente leva para casa. Não é o que foi pregado, não é o que foi falado, não é o que foi instruído, não é o que foi advertido, não é o que foi orientado. A gente tem pessoas que podem levar tanta coisa da igreja para casa, menos a palavra. Principalmente quando a palavra bate em algo que está fazendo a pessoa ficar prostrado, paralítico, sei lá, no sentido espiritual. Volta lá em 1 Reis para a gente terminar. 1 Reis, capítulo 8, né? Então volta lá. No versículo de número 57, olha o que ele fala aqui, ó. O Senhor, 1 Reis 8, 57. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Quando ele fala aqui, nossos pais, também traz os nossos antepassados. E aí, de repente, se eu for muito carnal, eu vou pensar, meu pai não foi nem crente. A minha mãe não foi nem crente. A referência para mim é a Bíblia. E na Bíblia eu vou encontrar pessoas que foram bem-sucedidas e vou encontrar pessoas que não tiveram sucesso. Vou encontrar obedientes e vou encontrar desobedientes. E no segmento daquele que obedeceu, daquele que serviu, daquele que creu, daquele que andou com o Senhor, daquele que teve fidelidade, esse então pode se tornar para mim uma referência. Exemplo é Cristo. Mas esses podem se tornar uma referência. Vou terminar aqui, e ele fala assim no versículo de número 58. Inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos, para guardar os seus mandamentos, seus estatutos e os seus juízos, que ordenou aos nossos pais. Quando nós temos uma disposição em nós, entenda isso, quando há em nós uma disposição, um quebrantamento de verdade, e há uma disposição de honrar o Senhor, honrar a palavra do Senhor, honrar aquele que está trazendo a palavra,
E volto a dizer, irmão, honrar não é você ficar presenteando. Não, também não estou rejeitando presente, entenda, mas não é ficar presenteando, não, toma, eu tenho que honrar meu pastor, deixa eu levar um negócio para ele, eu tenho que honrar meu pastor, eu tenho que fazer isso aqui, não. Você abençoa de verdade quando você está à disposição da obra, à disposição de Deus. Quem vai dar aquela direção é o pastor. Hoje sou eu o pregador aqui, hoje sou eu o pastor aqui. Amanhã é o outro, honra o outro. Mas eu não gostei, pastor. Você não tem que gostar, irmão. Quem aqui estudou? Quem aqui terminou? Você amou todos os seus professores desde o primeiro ano ao final, sim ou não? Foi ou não foi? Tudo fofo. Você chegava na sala de aula mandando beijinho para todo mundo, era ou não era? Ué, não teve professor ruim? Que você teve que ouvi-lo e talvez, nem sei se era crente, mas talvez de raiva você teve que passar de ano com aquele professor? Não foi? E se você não gostasse, não vou na aula dele, você dançava. Nos tempos de hoje, o conselho tutelar vai lá na porta da tua casa. Então as pessoas não são, por exemplo, quantas pessoas tiveram patrão e que não eram tão amistosos assim, não. Alguns vão dizer, meu patrão era ruim pra caramba, mas pelo salário do final do mês, você não aguentou? Com muita vontade de pedir a conta, você ficou ali, quanto tempo você trabalhou? 5 anos, doido para pedir a conta, mas por que não pediu? Né? Sou bobo. Embora, não vou dizer infelizmente que é melhor do que boteco, mas embora cada esquina tenha uma igreja, você tem que ter um pastor. Você tem que ter um pastor. E ele vai fazer o quê? Ele vai te ensinar? Não, ele vai te instruir. Pastor, eu vou aprender como? Você vai aprender estudando. Ou aquela confirmação, pastor, olha, eu orei a Deus, pedi a Deus para Deus me dar uma palavra, pedi a Deus para Deus me dar uma direção, pedi a Deus para Deus me dar honra. Tenha a disposição de honrar. Tenha a disposição de honrar. Não, daquela boca ali que vem uma palavra para mim. É daquela boca ali que vem uma direção para mim. É aquela pessoa ali que é usada por Deus hoje, é aquela pessoa que é usada por Deus para me trazer uma palavra. Então tenha a disposição de honrar. Honra. Honra a Deus, honra a obra de Deus, honra a tua igreja, honra. Você vai perder com isso? Volto no exemplo do irmão. O irmão não era assim tão bonzinho não, mas às vezes saía da igreja, pastor, precisar de alguma coisa, o senhor dá um toque, o senhor pode falar. Pode falar, conta comigo. E com ele podia contar mesmo. Podia mesmo. Vamos subir, vamos descer, vamos fazer, vamos não sei o que lá. Na hora. Tinha um irmãozinho lá, nessa cidade também, coitadinho, gente boa. E teve uma vez, nós estávamos fazendo, como fizemos aqui na igreja, nós estávamos fazendo uma reforma, eu não lembro nem no que era, mas eu sei que a gente tirou alguns entulhos da igreja, algumas coisas, foi até ele. Irmão, ele pegou um carro dele, colocou na porta da igreja com a carretinha que ele tinha arrumado, sei lá da onde, e a hora que ele encheu a carretinha quebrou. Puf. Falei agora, irmão. Ele falou, não, pastor, fica tranquilo, né? Dá nada não, a gente vai arrumando aqui. E aí colocou uns pedaços de pau, colocou. Mas, irmão, fez o serviço. Entenda, pastor, o senhor está dando indireta? Não, se for, é direta. Se for, é direta. Se for, é na cara mesmo, é na lata. Honra, irmão, aprenda a honrar, tenha a disposição de honrar. Não seja uma pessoa que não tenha tempo para a tua igreja. Não seja uma pessoa que não tenha tempo para o teu ministério. Não seja assim. Não seja dessa forma. Grande é o mistério, como nós vimos lá. Grande é o mistério do amor, literalmente. Grande é esse mistério.
É Deus que Ele faz, como no versículo 58, inclina a Ele o nosso coração. Mas quando eu estou prostrado a qualquer outra coisa, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Qualquer momento ou qualquer oportunidade que eu tiver, vai pesar aquilo que me prostra antes de qualquer atitude que eu vá tomar no ministério para fazer qualquer coisa. Eu tenho condições, eu tenho capacidade, até já fui, até já fiz, mas eu me prostrei no meio do caminho a alguma coisa, e por causa disso hoje eu não sou mais nada, eu não faço nada. Entenda isso. Hoje alguma coisa me tirou a disposição. Como eu já falei para vocês, algumas ocasiões eu já falei com alguns pastores da cidade. Já falei com alguns, não foram muitos, mas também não foram poucos. Rapaz, olha que coisa legal, vamos fazer um evento, vamos pegar, né, a tua igreja, vamos fazer não sei o que, ali, ó, tem um lugar ali. Vários pastores. Rapaz, já fiz muito isso já. Ah, rapaz, hoje em dia. Mas gente, não era, se era bom naquele tempo quando você fez, é bom agora. Ah, mas já fiz muito isso já. Hoje em dia eu não faço mais não. Hoje em dia eu não tenho mais disposição. Hoje em dia eu não isso, eu não aquilo. Então ninguém faz. Ninguém faz. Mas se é uma festa do mundo, se é uma festa, olha, isso aí, povo, ó, para isso tem dinheiro. A igreja não faz. A igreja não ocupa nenhum espaço público para evangelizar. Aí vai lá, turma do mundo. Aí a igreja reclama, a igreja acha ruim, a igreja critica. Mas se a igreja não honra a igreja, o coração não está inclinado a essas coisas. O coração não está inclinado a isso. Eu estava dando exemplo de manhã, eu falei, irmãos, acabava o culto da manhã, por exemplo, a gente era membro da igreja, candidato a obreiro, mas membro da igreja. Acabava o culto da manhã, ninguém, ou a maioria, por exemplo, até muitos jovens, não ia embora para casa não. A gente pegava naquela época, era a Carta Viva, vocês lembram da Carta Viva? Aquela revestinha, a gente pegava um monte daquela Carta Viva e ia tudo para dentro das comunidades. Agora diz que pode chamar de favela de novo, mas ia tudo para dentro das comunidades e ia fazer evangelismo, fazer oração, orava, às vezes manifestava o demônio no meio da favela, a gente orava, libertava, aquela coisa toda. Chegava na igreja à tarde, o culto era 3 horas da tarde, a gente chegava na igreja à tarde, só o bagaço da cana passado na moenda, quebrado. E coitado dos que chegavam por último, que eu chegava primeiro, almoçava aquele macarrão grudado com salsicha, que ficava meia hora na boca, você conseguia mais. Né, Rubem? Uma delícia. Que suco, lembra do que suco? Que suco, era o que suco mesmo. Aquele lá, irmão, a gente tomava aquele que suco, comia aquele macarrão. Quem disse que ia embora? Ficava para o culto das 3. O culto das 3 acabava quase emendando no culto das 4, das 6 da tarde, um pouquinho antes. Mas quando acabava já estava o povo das 6 lá fora. Quando acabava o culto das 3, já estava o povo das 6 lá fora, porque a igreja lotava à noite, enchia. Então o povo queria sentar. E aí a gente via aquele movimento, gente saindo, gente entrando, gente saindo, gente entrando. Vamos ficar para de noite. E ficava o dia inteiro na igreja, literalmente o dia inteiro. E às vezes a gente até conversava, não era só a minha esposa e eu, mas algumas outras pessoas que faziam evangelismo com a gente. Falou, olha, mas a fulano de tal falou que vai vir na igreja hoje à noite. Não foi aquele que a gente foi evangelizar? Não foi aquele que a gente foi fazer visita? Disse que vai vir hoje à noite. E se vier a gente não tiver? Não, então vamos ficar. E várias vezes a gente ficou, não veio ninguém, mas várias vezes a gente ficou e recebeu essas pessoas, recepcionou essas pessoas. Como é que hoje acontece? Como que você honra a tua igreja? Ô fulano, vai lá na igreja lá. Mas vem o dia que você tiver, põe sentado do teu lado, participa do culto junto com você. Ah, pastor, mas é que é uma correria, é que não sei o quê. Por isso que aquela pessoa então também ela não vem, ela não se converte. Ela não vê disposição de honra muitas das vezes na gente.
E eu volto ao ponto. Por que não, pastor? Porque talvez a gente tenha uma vida de crente, uma vida de evangélico, mas estamos prostrados e isso não nos deixa abençoar. Nós estamos infelizmente impedidos de abençoar porque não estamos de pé. Como o Senhor falou: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Se levanta, se coloca de pé. E quando eu falo se levanta em postura, se levanta em atitude, se levanta numa decisão real que você tome. Não, vou andar com Jesus, é com Cristo mesmo que eu vou andar. É comum hoje você encontrar pessoa: como é que está? Pastor, estou meio desanimado. Bateu um desânimo. Eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Mas por que você não desanima de trabalhar? Será que você ligar para o seu patrão e falar: rapaz, eu não fui hoje não, eu estava desanimado. Mas aí é o emprego. Irmão, aqui é salvação. Você está aprendendo, ou você está buscando, ou conservando a tua salvação. Você está buscando um estilo diferente de vida. Evangelho é mudança de vida. Você está buscando um estilo diferente de vida. E pode ser que porque eu me prostrei a algo, eu tenho dificuldade para mudar atitudes ou comportamentos no decorrer da minha vida. Volta lá no 55. E pôs-se em pé e abençoou toda a congregação. Volta a um ponto aqui, irmãos. É de pé que a gente vai ter uma condição de visão. Não é de enxergar. Enxergar a gente vê, julga, mede, calcula e não sai com a palavra da igreja. Mas visão, é de pé que você vai ter uma condição de visão. É de pé que você vai ter uma postura diferente diante de suas adversidades, porque tem, diante das lutas também, porque tem, mas é de pé que você vai conseguir enxergar ou ter uma visão mais ampla da coisa, para que você possa tomar a decisão certa, para que você possa decidir de forma correta, tudo com direção do Espírito Santo de Deus. Coloca isso no teu coração. Se levanta. Às vezes nós estamos já há muito tempo num comum. Não, mas faz 10 anos já que eu faço isso. É isso que eu faço, 10 anos já. Não, pastor, já faz uns 15 anos que eu faço isso. E tá bom? Tá bom. O bom é inimigo do melhor. Para por aí não, o melhor é inimigo do excelente. E se você quiser mais, você vai entender que o excelente é inimigo do extraordinário. Eu posso alcançar coisas extraordinárias. Basta buscar o Senhor e permitir que a palavra dele fale comigo. Não que eu faça da minha vontade uma palavra de Deus, mas que ele fale comigo. Meu irmão, se ele falar, vai cumprir. Você pode examinar. Se não, pastor, Deus falou e ainda não cumpriu. Deus falou e ainda não aconteceu. Tem um ditadozinho aí de internet que está escrito assim: hoje eu vejo na minha vida coisas que eu orei para ter. A base da oração não é a minha vontade. Já é outra palavra, mas eu vou terminar aqui. A base da minha oração é a palavra de Deus. A base da minha oração não é a minha vontade. Eu preciso ter a palavra de Deus como base para a minha oração. Se Deus falou na palavra dele que vai dar, que vai fazer, que vai operar, que vai agir, que vai fazer isso, aquilo, a base é a palavra, não é a minha vontade. Não é o meu desejo. Jesus deixou bem claro isso quando ele foi orar no Getsêmani, e na oração ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Mas não foi isso que o Senhor me falou. Não foi isso que o Senhor me falou. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas não foi isso que o Senhor me falou. O tratado combinado não foi esse. Todavia, faça a sua vontade. Todavia, faça a tua vontade.
Então a base para a nossa oração não é a minha vontade. Ai, pastor, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais queria. Se a palavra de Deus, ela vem de encontro com tudo aquilo que você mais queria, pode orar. E vai acontecer? Com certeza. Vai operar? Pode perseverar. Vai acontecer. Mas tudo que eu quero, estou orando, pastor, porque eu estou querendo assim, eu estou precisando assim, eu estou necessitando assim. E o que Deus falou para você a esse respeito? Ah, não sei, eu estou orando. Vai continuar orando. A base da tua oração, se não é a palavra, você vai continuar orando. Mas se é a palavra, Deus, está escrito, a tua palavra diz, aí fica diferente. Um dia eu ouvi um pastor falando, existe duas maneiras de Deus nos abençoar. Duas formas. E aí ele fala sobre a plena e fala sobre a parcial. Qual é a forma plena, pastor? A plena é aquela que você ouviu a palavra de Deus, creu na palavra de Deus, orou sobre ela e Deus cumpriu o desejo dele na sua vida. E qual que é a parcial? A parcial é aquela que te agrada. Não, porque está escrito, você tem que dar, tem que fazer. Deus sabe que não é o melhor para você. Mas está escrito, tem que dar, porque está na Bíblia, criança manhosa, toma. Mas dar aquilo não alegrou o coração de Deus. Fazer aquilo não alegrou o coração de Deus. Mas por que ele fez, pastor? Porque ele tem compromisso com a palavra. E você está dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Tem compromisso com a palavra. Mas não era aquilo que ele queria dar. Ele queria falar diferente com você. Ele queria revelar algo diferente. Entenda isso. Quando você estiver orando sobre a palavra, você vai perceber que o teu coração vai estar inclinado. Teu coração vai estar inclinado. Como foi hoje essa abertura de culto que a gente fez, e você começou aí a louvar, seu, opa, rapaz, tá gostoso isso aqui, tá bom demais, oh, aleluia, eita, não para não. Você vai ter uma facilidade para entender. Não é aquela coisa, você vai, meu Deus do céu, vai repetir de novo o louvor, caramba, nossa, já cantou 3 vezes já esse louvor, vai cantar de novo. Não, você vai ter liberdade, porque o teu coração estará inclinado. Você não vai ter pressa de sair da presença do Senhor. Está entendendo, senhor? Não? Você não vai ter pressa de sair da presença do Senhor. Enquanto a gente fica inquieto, ixi, o pastor já falou demais, deixa eu ver que hora que é aqui. Irmão, você não está na presença de Deus, você só está na igreja. Você só está na igreja. Moisés, ele ficou na presença do Senhor quanto tempo, você lembra? Quanto tempo? 40 dias. E se Deus não falasse para ele, desce que o povo está se corrompendo lá embaixo, provavelmente ele estaria lá até agora. Porque é na presença do Senhor que há abundância de alegria.